Sejam bem-vindos então a mais um Stalkeando a Pregação. Hoje um tema bem interessante, né? A gente vai falar sobre os amigos de Jó. A gente tá tendo uma série de ministrações aí na igreja. Na semana passada foi o pastor que começou ministrando sobre a vida de Jó. Ontem, no caso, o Tiago, né? O nosso amigo Carlão aí, falou sobre os amigos de Jó. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós, na semana passada, já falamos que Jó era um homem íntegro e bom. Tem um porém, tudo começou a dar errado pra ele. A gente já falou os motivos disso, né? Jó, ele foi testado por Deus, né? Pra ver se ele realmente era um homem justo, né? E se ele não iria abandonar a sua fé, né? Por conta de toda a desgraça que aconteceu com ele. E essa semana o Tiagão falou sobre os amigos de Jó. E a palavra fala de 3 amigos de Jó que vieram de muito longe, né? E como Jó tinha dinheiro, a gente imagina, né? O Tiago falou sobre isso na ministração, que eles também eram pessoas influentes, pessoas que tinham bens, posses como Jó. Eles, vendo, né, Jó passando por tudo aquilo, eles rasgaram suas vestes, se lançaram no pó e começaram a chorar, né? Isso aí o Tiagão falou na ministração dele. Dá pra ver realmente que, né, que eles se importavam com Jó e, né, eles eram amigos, isso de fato. E eles ficaram ali 7 dias sem falar nada. Mas depois de 7 dias, Jó, ele não aguentou e daí ele começou a falar e começou meio que desabafar, né? Falar, né, amaldiçoar, né, tudo aquilo que ele estava vivendo, não a Deus, mas tudo aquilo que ele estava vivendo, né? Ele começou a perder seus filhos, seus bens, né, os animais. Então, tudo isso abalou muito Jó. Olha que interessante, é nesse momento que os amigos de Jó, depois de 7 dias, começam a dar alguns conselhos para eles, né? E o interessante é que no final, né, Deus ele reprova os amigos de Jó nesses conselhos, né? Sim. Não são conselhos muito bons. E um deles, né, tentou dar um conselho para Jó com base na experiência dele. E ele disse que uma pessoa justa não era para estar sofrendo. Aqui é um ponto muito interessante que eu queria trazer, o quanto nós somos influenciáveis pelos nossos amigos. Isso é muito interessante e hoje a gente tem que refletir realmente sobre isso. Jó, ele deveria ter fechado essas vozes externas e focado na voz de Deus. O quanto nós somos influenciáveis. Como a gente tem se influenciado, né? Muitas das vezes, o que acontece? A gente silencia a voz de Deus nas nossas vidas e acaba ouvindo a voz de terceiros, né? Isso é realidade. Então, assim, boa parte das vezes a gente faz isso. Ou às vezes nem busca também a voz de Deus, né? A gente acaba não buscando a voz de Deus, né? No caso de Jó, os amigos de Jó falavam, não, você tá em pecado, você fez isso, se arrepende. Mas, na verdade, o plano na vida de Jó, o plano de Deus na vida de Jó era muito maior. Se ele tava passando por aquilo, ele tava passando porque Deus havia permitido, não é mesmo? Isso, é verdade. Até a palavra fala que Deus permitiu realmente para que Jó fosse testado e fosse aprovado realmente, se ele realmente foi uma tinha essa... do Senhor. Se ele tinha essa fé em Deus, né? O fato é que o cristão verdadeiro, ele não satisfaz com os costumes desse mundo, né? Os erros, as maneiras de pensar e a maneira de viver desse mundo não nos influencia, vamos dizer assim, influencia, claro, não tem como, mas não determina quem nós somos e o que fazemos. Sim. Será que, apesar de tudo isso, nós que somos cristãos estamos fazendo nosso papel como deveríamos? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Se a gente está sendo a luz, que a palavra fala que nós temos que ser no nosso ambiente. E aí esse é o grande ponto. Você é influenciado ou você influencia tudo que está ao seu redor? E o que você tem influenciado? E o que você tem influenciado? Muitas vezes a gente tem influenciado, mas de coisas boas ou coisas ruins. E é muito forte isso, porque eu mesmo tento sempre ser um influenciador não onde eu tô. Não importa onde eu esteja. Claro que há ambientes, há questões e questões, mas o grande ponto é, nós somos influenciados e nós influenciamos. Mas em que taxa você tá influenciando e sendo influenciado? Por exemplo, o Jó, ele deve ter escutado os amigos dele, deve ter colocado pelo menos a pulga atrás da orelha na cabeça dele, né? Até a mulher dele fala pra ele abandonar o Deus e morrer, amaldiçoar o Deus e morrer. E até que ponto isso influenciou ele, né? Nós sabemos que Jó, ele foi aprovado, né? Em tudo que ele passou, mas ele passou por muita coisa. E realmente, ele deve ter sido influenciado de alguma forma, né? Mas nós vemos que Jó, ele passou por isso. E nós, como é que estamos rodando nisso aí, né? Será que a gente só tá sendo influenciado? Será que a gente só tá sendo... É um grande ponto, viu? É um grande ponto. Mas realmente a gente trouxe uma reflexão aqui agora, né? Realmente pra gente pensar mesmo um pouquinho, né? Sobre isso. É um ponto, assim, a gente tem que considerar o quanto a gente tá sendo influenciado por esse mundo e o quanto a gente tá influenciando, né? Vale muito a pena a gente fazer essa reflexão.